Nessa apresentação eu vou explicar um pouquinho o que é Machine Learning e Deep Learning e sua relação, né, e suas diferenças desses dois termos, né? Termos do ramo de tecnologia e da tecnologia 5.0, né? Primeiramente, antes de entrar nos dois tópicos, precisamos falar, né, que Machine Learning é um subtema de inteligência artificial e o Deep Learning é um subtema do Machine Learning, mas todos esses termos estão interligados, né? Porque são do mesmo ramo de tecnologia, né? Que está englobado na AI, né? Inteligência artificial. Primeiramente, o machine learning é uma forma de identificações de padrões uh, em uma grande quantidade, uma massiva quantidade de dados que pode ser encontrados na internet, por exemplo, né? Ou de um problema em específico. A maneira que eles se utilizam para a identificação de padrões é, primeiramente, uma grande quantidade de dados e, segundo, é a identificações pelo programador, pelo ser humano, de características da solução que eles querem receber da máquina. Por exemplo, no exemplo aqui vai ficar um pouquinho mais claro, né, que é uma coisa um pouquinho complexa. No exemplo de uma maçã ou de um tomate versus um tomate ou versus qualquer fruta, né? Como é que você ensinaria para a máquina o que é uma maçã e essa maçã não é um tomate, por exemplo? Para o ser humano, a gente já é fácil dessa identificação, porque pelo menos 20 anos, 25 anos, quantos anos você tiver de idade, você já aprendeu essa diferença, você consegue identificar uma fruta da outra com facilidade, praticamente instantaneamente consegue identificar o que é uma maçã e o que não é. Mas a máquina não é capaz de fazer isso se ela não tiver sido ensinada essa diferenciação. Usando o machine learning, como você resolveria esse problema? Primeiramente, você teria como programador, como ser humano, identificar o que faz uma maçã ser uma maçã. Por exemplo, o peso você não consegue identificar a partir de uma imagem, mas o tamanho, o formato específico da fruta, a tonalidade da cor do vermelho ou do verde, dependendo se você quer encontrar uma massa verde, né? Ou colocar essa variável, né? Que existe é, um, tipo uma variação de tonalidade, né? Na fruta, então ele já fica ciente, mas isso aí é um pouco mais apurado, né? A gente pode colocar só vermelho. Qual é o tipo de caule que tem, o tipo de folha, a coloração do caule, né? Desse galinho que tem em cima. Ah, Entre outras características que você conseguir pensar, né, como programador, como ser humano, né. A partir dessa identificação de características, você daria uma massiva quantidade de dados, sei lá, 1 milhão de imagens de diversas frutas que você tirou na feira, por exemplo. Imaginativamente, né, porque você não ia tirar 1 milhão de imagens, de fotos na feira, né, ia demorar um século. Mas você dá 1 milhão de imagens de frutas aleatórias e no meio dessas frutas aleatórias vai existir com certeza maçãs. A partir dessas características variáveis que você deu para o machine learning, ele vai conseguir analisar esses dados e identificar essas características que você apontou dentro da massiva quantidade de dados. É assim que ele realiza a identificação de uma maçã no meio de 1 milhão de imagens. Não sei se ficou muito claro, mas machine learning você precisa dar, primeiramente, as características ou as variáveis que fazem o que você quer identificar ser o que você quer identificar. Nesse exemplo, a maçã ser a maçã, mas poderia ser outro exemplo. E você precisa dar uma grande quantidade de dados para ele realizar testes de identificação desse objeto que você quer identificar dentro da massiva quantidade de dados. Outro exemplo que isso foi utilizado foi no caso da Target. Outro professor falou sobre isso, se eu não me engano, no semestre passado, talvez foi a Cecília, mas não tenho certeza. O caso da Target foi interessante porque a Target utiliza algoritmos que são baseados em aprendizagem de máquinas, né, machine learning, que identifica padrões de comportamento dos consumidores que compram na Target, né, os consumidores americanos. E a partir desse montante, dessa massiva quantidade de dados, eles identificaram um padrão de comportamento que é
padrão de comportamento de gestantes, ou seja, coisas que as gestantes pesquisam em tal parte da gestação, tal período da gestação. E a partir disso, ele consegue te enviar e-mails, cupons de desconto no correio, etc. E isso foi uma coisa automática. E a Target enviou um cupom de desconto sobre gravidez, né, para grávidas, para uma adolescente, se eu não me engano, de 16 anos. Quando esse cupom de desconto chegou no correio, na casa dela, os pais viram esse cupom de desconto e ficaram extremamente com raiva, né, da Target e foram lá reclamar. Como vocês enviam um cupom de gravidez para minha filha adolescente, que falta de respeito, sei lá o que, né? A Target lá, o pessoal que trabalha lá na Target fisicamente se desculpou. E mais só que semanas depois ou meses depois, o rapaz, o pai lá, voltou lá na Target e se desculpou porque realmente a filha dele estava grávida. E isso levantou uma questão moral de como a Target consegue identificar padrão de comportamento da filha, né? Ou seja, identificar que ela está grávida e os pais não conseguem. Essa foi uma solução que é um caso meio mirabolante ali, né? Mas foi uma utilização de machine learning para a resolução de um problema. Eles conseguiram, primeiramente, eles identificaram esses comportamentos XYZ é um comportamento de uma pessoa que é gestante. Automaticamente, a machine learning identifica numa quantidade massiva de dados de consumidores, em geral, todos os consumidores americanos, e conseguiu identificar que a filha tinha comportamentos de gestante e automaticamente enviou esse cupom de desconto. Então, eles conseguiram fazer uma análise certeira, meio que de forma automatizada, onde que nem os pais conseguiram identificar essa questão, né? Então, essa é uma utilização de machine learning, uma coisa mais real. Chegando no Deep Learning, o Deep Learning é um setor do Machine Learning, só que ele funciona de uma forma um pouco diferente. Deep Learning significa, numa tradução literal, né? Não sei se é exatamente essa tradução utilizada na literatura de tecnologia aqui no Brasil, mas eu traduzi como aprendizagem profunda. Ele se utiliza de uma mimetização de como o cérebro humano identifica padrões, né? Ele cria redes neurais artificiais para identificações de padrões, uma série de dados, né? Eu não sei exatamente explicar o que é rede neural, então, se alguém quiser pesquisar, pode ficar à vontade. Mas o que isso significa, né, especificamente? No caso da maçã, por exemplo, no lugar de você, programador, identificar características que fazem uma maçã ser maçã, e após isso dar uma grande quantidade de dados para a máquina, no caso de Deep Learning funciona um pouco invertido essa situação. Primeiramente, você daria os dados, ou seja, por exemplo, umas 100 mil imagens de maçãs. Essas imagens, ele ia realizar uma análise, a máquina ia realizar uma análise e identificar o que faz uma maçã ser uma maçã. Com essa análise, ele ia identificar características, ele próprio, a máquina, ia identificar características do que faz a maçã ser maçã, ou seja, ia criar quase que um objeto virtual de uma maçã, de todas as características que todas as maçãs têm em comum. A partir dessa identificação desse objeto virtual, entre aspas, você pode dar uma grande quantidade de dados, esses 1 milhão de imagens de diversas frutas pela feira, e a partir dessa análise que ele fez, dessa maçã virtual, ele consegue identificar essa maçã nas outras milhões de imagens. Ou seja, ele criou a característica que faz a maçã ser maçã, e a partir disso você consegue dar uma massiva quantidade de dados para ele realizar essa correlação do que é a maçã dentro dos dados. Isso pode ser usado em diversas outras coisas, né? Mas um exemplo que a gente vai citar aqui é o exemplo do Deepfake, que é um exemplo de Deep Learning, né? O Deepfake funciona através de uma massiva quantidade de dados de vídeo, por exemplo, dados audiovisuais. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que existe muito isso no YouTube, é só colocar Deepfake
Donald Trump. Donald Trump tem muito deepfake, por quê? Porque ele tem uma massiva quantidade de horas de conteúdo disponibilizado gratuitamente na internet, no YouTube, onde você consegue criar um deepfake através disso. Porque o que você precisa para criar um deepfake? Uma massiva quantidade de dados, né? De vídeos da pessoa falando em diversos tipos de situações, diversas idades, falando baixo, falando alto, diversos sotaques. Tem uma grande variância de como essa pessoa fala e como ela se comporta falando em um vídeo, por exemplo. Ele tem isso, ele é um exemplo disso, ele tem. A partir disso, você já deu os dados, ele vai identificar o padrão de comportamento do Donald Trump, e agora o que você precisa é o resultado que você espera, ou seja, você coloca um texto exatamente do que você quer que ele fale, agora ele consegue criar, a partir da análise dele do que é um Donald Trump, ele cria um Donald Trump virtual, entre aspas, né? O que faz Donald Trump ser Donald Trump, e a partir desse objeto virtual que ele criou, ele consegue recriar falando qualquer coisa, porque ele já identificou padrões de áudio, de sotaque, de expressões faciais, de como ele mexe a boca, e a partir disso ele consegue recriar ele falando qualquer coisa. Esse é um exemplo de utilização do Deep Learning, e esses deepfake pode ser criado principalmente por de qualquer pessoa que esteja muito conteúdo na internet. Por exemplo, líderes mundiais, como Donald Trump, Lula, Bolsonaro, como apresentadores de TV, porque tem horas e horas de conteúdo disponibilizados, como atores. E na questão de líderes mundiais, até levanta uma questão moral, porque você pode fazer um líder mundial falar qualquer coisa sobre o outro, e até que se prove que aquele vídeo é uma mentira, já pode ter acontecido uma terceira guerra mundial, é o que pode ter acontecido, e teve rumores que poderia acontecer do caso do Zelensky versus Putin, né? Ucrânia versus Rússia, né? E até a questão do Biden, né? Se entrar, todos esses líderes mundiais tivessem um deepfake fidedigno que enganassem um desses líderes, um deles poderiam ficar com raiva e poderia atacar uma bomba no outro, mas o vídeo era mentira, mas agora já atacou e a guerra já começou, agora já foi. Então, é uma questão moral que vai, com certeza, na nossa geração vai ser um problema real, porque cada vez mais o Deep Learning fica mais poderoso e a quantidade de dados necessária cada vez aumenta, né? Porque a gente vive na era do dado, né? E você consegue fazer esses líderes mundiais falarem qualquer coisa que você quiser. Então, esse é um problema que pode ser um problema real, uma consequência negativa do Deep Learning, do Deepfake, que é essa tecnologia, né, na sociedade, né? Esse é um exemplo claro aí de Deep Learning. Então, é isso.